conhecer a graça de Deus, se rebelaram comigo. Tinha uma pessoa que eu amava, né, creio que está no céu, mas tomara que Deus não tenha levado em conta o que ela tenha dito, até porque se era filho não levou, só onde estava muitas coisas que eu pensava, até uma dessas que me trouxe as lágrimas, e essa pessoa um dia disse, olha, se ele for para o céu, eu não quero. Ir para o mesmo céu que ele, depois que soube que a graça tinha restaurado a minha vida, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, essa pessoa me julgava assim, se ele for para o céu, eu não quero. Pois eu quero encontrá-la no céu. Começando com Jacó, Pedro, Paulo, e hoje estou adicionando com máxima vênia, né, a minha própria experiência, são exemplos de uma transformação tremenda, de pessoas que, humanamente falando, estavam condenadas. Se diz a palavra que Deus pega, Ele não esmaga a cana quebrada, quer dizer, há uma transformação quando a palavra age, quando você ouve a voz de Deus e quando você decide obedecer. Que eu repito, não é livre-arbítrio, as pessoas confundem isso com livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio. O Filho de Deus não está nesta terra por livre-arbítrio, ele está nesta terra por chamado, e ele precisa obedecer. Obedece ou desobedece. Não é livre-arbítrio, é pecado. Desobediência, diga comigo, desobediência não é livre-arbítrio, diga, é pecado. Se fosse livre-arbítrio, não teria punição, não seria pecado. Então, desobedecer, não ouvir a voz de Deus, não cumprir o nosso chamado, é pecado. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O que é que está escondido e encoberto? É o plano de Deus, é o projeto de Deus, para que a gente passe por eles. E ele disse, para que saibas que eu sou o Senhor, o Rei de Israel, Deus de Israel, que te chama pelo nome. Ou seja, isso aqui já foi consumado na cruz do Calvário, já foi feito, Jesus consumou, e agora precisa ser materializado na vida de cada um de nós, que é hoje o tempo que nós vivemos, é a graça genuína, é a graça de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 16, ele diz, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor eu estive entre vós. Olha como Paulo está se colocando, você está entendendo? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé, lembra, a fé é a menor palavra da Bíblia, mas é o único remédio para o cristão, que pode vencer todas as batalhas. Vamos lá. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Aí Paulo agora vai fazer uma alusão do que eu acabei de falar, por isso que eu digo para você, eu não tenho tempo para os carnais, porque se eu me preocupar com os carnais, eu não vou poder me ocupar com os espirituais. Ele disse, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora, oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Olha bem para que existe a sabedoria de Deus, irmãos. Quer dizer, a pessoa fica falando, bispo, é muita vanglória. Irmão, desculpe, o que eu posso fazer se eu tenho testemunho? E olha aqui, o que Deus te dá, vou falar assim para remar, o que Deus te dá, ninguém pode te tirar. Porque não é linguagem de sabedoria humana, é para você entender. Entendem os grandes doutores e os incautos, sei lá, os menos favorecidos vão entender também do jeito que eu estou falando, não vão? Vão. O que Deus te dá, ninguém pode te tirar. Se eu falar o que Deus te der, ninguém pode te tirar, não dá, né? Tenha paciência, minha Nossa Senhora do Bom Parto. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória.
Mas como está escrito, nem olhos viram. Ai, aí a pessoa fica assim, olha, o que Deus tem preparado? O que Deus tem preparado? Não leu 10. Nem vou ler todo isso aí, vamos no 10 logo. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito. Escuta alguma coisinha. Porque o Espírito. A todas as coisas. Aí sela. A todas as coisas prescruta. Olha, isso aí é alguma coisa a mais que escutar, que simplesmente ouvir. Tudo isso que o nosso ouvido fica, essa sujeira, é uma poluição sonora. Se liga, é para isso mesmo que eu parei. Qual dos homens sabe as coisas do homem? Senão o seu próprio espírito que nele está. Então essa conexão é no espírito, é o homem espiritual. Você disse, nós não temos recebido o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus, para que conhecemos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Primeiro, se você está julgando todas as coisas e você está buscando esse eixo, você vai ter uma segurança tal, não é que as pessoas não vão te julgar, vocês não imaginam. Não se joga pedra em árvores que não dá fruto. Quanto mais frutos nós dermos, mais pedras vão nos jogar. E às vezes de onde você menos espera. Só que você tem a segurança. Está entendendo? Você não vai parar por causa de um julgamento errado que fazem de você. Aí ele diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, e aí a gente chega num ponto conclusivo, que eu vou dizer agora, a mente mente. Diga, a mente mente. A mente humana mente para nós. Ela quer nos convencer que é a força do nosso braço, que é aquilo que nós vamos falar, fazer, antes de obedecer. Então, a mente carnal, diga, a mente carnal, a mente humana, mente para a gente. Diga, a mente mente para a gente. Diga, a mente mente para o crente. Mas a mente de Cristo. Ele diz, nós temos ela. Ele fecha aqui, nesse versículo 16, dizendo que essa mente está em nós. Eles temos a mente de Cristo.